de Dunwich. Górgonas, hidras e quimeras. Horrendas histórias de Selainó e das Árpias. Podem se reproduzir no âmago das superstições, mas já estavam lá antes. São as transições, tipos, os arquétipos estão dentro de nós, eternos. Do contrário, como poderia afetar-nos a narração daquilo que sabemos ser falso quando lúcidos? Será que naturalmente concebemos o terror a partir de tais objetos, considerados em sua capacidade de nos causar danos físicos? Ora, não se trata disso. Esses terrores são de tempos mais antigos. Datam do além-corpo, ou, sem o corpo, teriam sido os mesmos. Que o tipo de medo aqui tratado é puramente espiritual, que é forte em proporção à sua falta de objetivo na Terra, que predomina no período de nossa infância inocente. São dificuldades cuja solução pode proporcionar alguma provável introvisão de nossa condição antimundana e, pelo menos, um vislumbre da zona de sombras da pré-existência. Charles Lamb, Bruxas e Outros Temores Noturnos. Capítulo 1. Quando alguém que viaja pelo centro-norte de Massachusetts pega o caminho errado no cruzamento da rodovia de Aylesbury, logo após passar por Jeans Corner, depara-se com uma região isolada e curiosa. O relevo torna-se mais montanhoso e os paredões de pedras, cobertos por roseiras bravas, estreitam, cada vez mais, a estrada sinuosa e poeirenta. As árvores das numerosas matas parecem grandes demais, e as ervas daninhas, as amoreiras silvestres e o capim atingem uma exuberância raramente encontrada em regiões povoadas. Ao mesmo tempo, há poucos e improdutivos campos cultivados, e somente algumas casas esparsas, que se revestem de um surpreendente aspecto uniforme de antiguidade, imundície e ruína. Sem saber porquê, hesitamos em pedir informações às enrugadas e solitárias figuras entrevistadas, uma vez ou outra, nas soleiras das portas caindo aos pedaços ou nas campinas em declive cobertas de pedras. Essas figuras são tão silenciosas e furtivas que temos uma certa sensação de estarmos confrontando-nos com coisas proibidas, com as quais seria melhor não termos a menor ligação. Quando um aclive na estrada traz à vista as montanhas por sobre a mata densa, aumenta a sensação de estranha inquietude. Os cumes são arredondados e simétricos demais para suscitar conforto e naturalidade, e às vezes o céu delineia, com especial clareza, os bizarros círculos de altos pilares de pedra com os quais a maioria deles é coroada. Desfiladeiros e ravinas de uma profundidade extraordinária interceptam o caminho, e as grosseiras pontes de madeira não inspiram muita segurança. Na próxima descida da estrada, há trechos pantanosos que, instintivamente, causam repulsa e até certo medo quando, ao entardecer, chilram curiangos escondidos e os vagalumes surgem numa profusão anormal para dançar ao ritmo insistente do coacho rolfenho, horripilante e estridente das rãs touro gigantes. O curso estreito e brilhante das áreas mais altas do rio Miskatonic sugere uma estranha semelhança com uma serpente, ao enredar-se próximo às bases das colinas arredondadas entre as quais nasce. Conforme as colinas vão ficando mais próximas, prestamos mais atenção às suas encostas arborizadas que aos topos coroados de pedras. Essas encostas assomam-se tão obscuras e íngremes que desejaríamos que se mantivessem afastadas, mas não há outra estrada por onde possamos evitá-las. Do outro lado de uma ponte coberta, vemos um pequeno povoado comprimido entre o riacho e a ladeira vertical da montanha redonda. E imaginamos que o conjunto de apodrecidos telhados à holandesa revela um período arquitetônico mais antigo que o da região vizinha.
Não é nada animador, observando mais atentamente que a maioria das casas estão abandonadas e caindo aos pedaços, e que a igreja, com o campanário quebrado, abriga agora o único e desmazelado estabelecimento comercial da aldeia. Apavoramo-nos ao ter que passar pelo tenebroso túnel da ponte. Contudo, não há como evitá-lo. Uma vez transposto, não é raro sentirmos um leve e maligno odor na rua do povoado, que acumula o mofo e a decadência de séculos. É sempre um alívio sair desse lugar e seguir pela estrada estreita que circunda a base das colinas e cruza a planície até se unir novamente à rodovia de Aylesbury. Depois de algum tempo, às vezes, nos damos conta de que passamos por Dunwich. Pessoas de fora visitam Dunwich com muito pouca frequência, e desde uma certa temporada de horror, todas as placas que indicavam sua direção foram retiradas. O cenário, julgado por qualquer cânone estético comum, excede em beleza, e no entanto, não há afluência de artistas nem de turistas de verão. Há 2 séculos, quando ninguém ria ao se falar de bruxaria, adoração de Satanás e presenças estranhas na floresta, era de costume explicar a razão de se estar evitando a localidade. Em nossa era racional, desde que o horror de Dunwich de 1928 foi silenciado por aqueles que se sensibilizaram pelo bem-estar da cidade e do mundo, as pessoas afastam-se dela sem saber exatamente por quê. Talvez isso se deva ao fato, embora não se possa ser aplicado a estranhos desavisados, de que os habitantes locais estejam agora numa fase de decadência repugnante e muito superior àquele nível de atraso tão comum nos confins da Nova Inglaterra. Eles acabaram por formar uma raça própria, com características mentais e físicas bem definidas de degeneração e endogamia. Sua inteligência média é lamentavelmente baixa, ao mesmo tempo que seus anais exalam a podridão de uma imortalidade patente e de assassinatos, incestos e atos de quase inominável violência e perversidade, mais ou menos encobertos. A velha aristocracia, representada pelas 2 ou 3 famílias nobres que vieram de Salem em 1692, mantiveram-se um pouco acima do nível geral de decadência, embora muitos ramos misturaram-se tão profundamente à massa sórdida que somente seus nomes permanecem como um indicativo da origem que desonram. Alguns dos Whately e Bishop ainda mandam seus filhos mais velhos para Harvard e Miskatonic, embora esses raramente retornem aos arruinados telhados à holandesa sob os quais eles e seus ancestrais nasceram. Ninguém, nem mesmo aqueles que conhecem os fatos relacionados ao recente horror, podem dizer com clareza o que há de errado com Dunwich, embora velhas lendas falem de ritos profanos e conclaves de índios, nos quais eram invocadas formas proibidas de sombra que saíam das grandes colinas arredondadas, e eram feitas preces orgiásticas, respondidas por altas crepitações e estrondos provenientes do solo abaixo. Em 1747, o reverendo Abijah Hoadley, recém-chegado à igreja congregacional do povoado de Dunwich, pregou um sermão memorável sobre a presença próxima de Satanás e seus diabretes, no qual disse: "Não se pode negar que essas blasfêmias de um infernal cortejo de demônios são assunto de conhecimento muito comum para serem negadas. As vozes amaldiçoadas de Azazel e Busrael, de Belzebu e Belial, que provém do subsolo, foram ouvidas por mais de 20 testemunhas confiáveis e que ainda estão vivas. Eu mesmo, menos de 2 semanas atrás, ouvi um discurso muito claro de forças malignas na colina atrás da minha casa, onde havia uma algazarra e agitação, uns gemidos, berros e silvos, que nenhuma coisa desta terra poderia provocar, e que com certeza vinham daquelas cavernas que somente a magia negra pode descobrir
e somente o diabo revelar. O Sr. Hoadley apareceu logo após proferir esse sermão, mas o texto, impresso em Springfield, ainda existe. Ruídos nas colinas continuaram a ser relatados ano a ano e ainda formam um quebra-cabeças para geólogos e fisiógrafos. Outras tradições falam de fétidos odores perto dos círculos de pilares de pedras que coroam as colinas, e de presenças etéreas impetuosas que são ouvidas debilmente a certas horas e em certos pontos fixos na base das grandes ravinas, enquanto ainda outras tentam explicar o campo do Demo, uma encosta árida e amaldiçoada, onde não nasce nenhuma árvore, arbusto ou capim. Além disso, os habitantes locais têm um medo mortal dos numerosos curiangos, que cantam mais alto nas noites quentes. Juram que os pássaros são psicopompos, à espera das almas dos moribundos, e que emitem seus gritos sinistros em uníssono, com a respiração ofegante do sofredor. Se conseguem agarrar a alma fugitiva quando deixa o corpo, eles rapidamente se alvoroçam, chirleando numa risada demoníaca. Mas se falham, caem pouco a pouco num silêncio desapontado. É claro que essas histórias são obsoletas e ridículas, pois são transmitidas desde tempos muito antigos. Dunwich é, de fato, um povoado absurdamente velho, bem mais velho do que qualquer uma das comunidades num raio de 50 quilômetros. Ao sul, podemos avistar as paredes do porão e a chaminé da antiga casa dos Bishop, que foi construída antes de 1700, ao passo que as ruínas do Moinho da Cachoeira, construído em 1806, constituem-se na peça arquitetônica mais moderna visível. A indústria não floresceu em Dunwich, e o movimento fábril do século XIX não resistiu muito tempo. Mais velhos de todos são as grandes circunferências de colunas de pedra desbastadas dos topos das colinas, mas elas são mais atribuídas aos índios que aos colonizadores. Depósitos de caveiras e ossos, encontrados dentro desses círculos e ao redor da enorme pedra em forma de mesa na colina Sentinela, sustentam a crença popular de que tais locais já foram cemitérios dos Pocumtucks, ainda que muitos etnólogos, menosprezando a absurda improbabilidade de tal teoria, persistam acreditando tratar-se de restos caucásicos.